Hoje não dá. Hoje, particularmente, é um dos dias mais quentes. Mas, mano, o morador do Rio de Janeiro, ele não tem um dia de paz. Meu nome é Gabriel Inácio. Eu ensino matemática no YouTube. E por favor, se você puder fazer caridade, porque hoje, filho, não tá dando. Tem que ser só no amor mesmo, pra sentar aqui. 3 milhões de luzes apontadas na minha cara, um calor desgraçado no Rio de Janeiro. E eu aqui na mesinha, tomando meu picolézinho. Divulga aí meu canal, me ajuda aí. E falando em canal, acho maneiro a gente conversar sobre umas coisas, né? Primeiro eu queria agradecer a todos que eu divulguei em alguns lugares, né, que eu conheci o canal. E cara, assim, deu uma repercussão um tanto quanto interessante. O canal começando agora, tem mais ou menos o que a gente fez na terça-feira, hoje é sexta, quarta, quinta e sexta, 3 dias de canal, nós já temos quase 700 inscritos. Nesse momento, acho que 650, se não me engano. Então, assim, é ótima, a repercussão muito legal. Enfim, já tá começando bem, Então, eu queria agradecer a todo mundo. Obrigado por isso. Eu fico muito feliz de verdade. Muita gente me ajudou, muita gente divulgou. Assim, pô, muito maneiro. Eu postei lá no Instagram, se tu quiser ver, meu Instagram tá aqui embaixo no link. Pode clicar, olhar lá, me seguir se você quiser. Mas, pelo amor de Deus, se inscreve no canal. E não precisa curtir agora, não. Termina o vídeo. Vê se vai te acrescentar alguma coisa e se acrescentar, pelo amor do Senhor, dá uma curtida, divulga pra rapaziada. Fala assim, ó, o menor tá sofrendo, tá num calorzão lá, entendeu? E só mais uma coisinha, teve um motivo pra eu decidir mudar de cenário. Primeiro que é o calor, porque eu gravo no meu quarto, e meu quarto é muito quente. Tem uma janela no meu quarto, só que de frente pra janela tem uma parede de concreto, então assim... sem condições de ficar lá. Aqui o ambiente é um pouquinho mais fresquinho, então eu preferi gravar aqui. E não dá pra ligar o ventilador também, porque se eu ligar o ventilador, é isso que acontece. Como você tá vendo, é impossível, até porque nessa sala o áudio já não é muito bom, né? Não ouvi como é que fica. Mas deve ter uns ecozinhos bem brabo aí que... E antes de a gente começar, eu só vou terminar de tomar meu picolé, porque senão é impossível. Então vamos, amizades. O tema do vídeo de hoje, seguindo aí a ordem, né? Primeiro foi números primos. E se você não viu o que é números primos, você pode dar uma olhada aqui nesse... Dá uma olhada nesse card aqui pra você ver a aula, porque eu acho que vai ajudar. Mas se você já sabe como é que se vira com os números primos, vê o vídeo até o final. Então vamos lá, pessoal. Basicamente a gente fala sobre faturação de números em si. Eu queria apresentar 2 conceitos. Um deles a gente já falou e o outro eu vou falar agora, tá? Mas eles são muito parecidos, que é a ideia de múltiplos e ideia de divisores. Eu vou falar primeiro de divisores que eu já falei, então talvez esteja mais fresco aí na memória. Para isso eu vou pegar um trecho da aula passada e vou colocar aqui, tá? Então dá uma olhada aí. Pega o número 20, por exemplo. Quando eu pego 20 e divido por 2, essa conta dá 10. E 10 é um número exato, certo? Como é um número exato ou um número inteiro, a gente vai dizer que o 2 ele é um divisor de 20. Ou seja, o 2 ele divide o 20, fazendo com que essa divisão seja um resultado inteiro. Agora vamos pegar um outro exemplo para isso. O 3, por exemplo. O 3 ele não é divisor de 20. E a gente sabe disso por uma conta muito simples. Se você pega o 20 e divide por 3, vai dar 6,66666, que é uma divisão periódica, né? E esse resultado, ele não é exato. 6,66666 é um número racional e não um número inteiro. Então 3 não é divisor de 20. Deu ideia? Então beleza, divisor a gente já sabe o que é. Vamos falar então sobre os múltiplos. Galera, a ideia também é bem tranquila. Quando você fala de múltiplos de um número, você está falando daquele número múltiplas vezes. Por exemplo, quem são os múltiplos de 3? O 3, ele é um múltiplo de 3. Porque 3 vezes 1 dá 3. O 6, ele também é um múltiplo de 3. Porque você pegou 3 múltiplas vezes para formar o 6. No caso, 2 vezes. 3 mais 3 dá 6. O 9 também é um múltiplo de 3. Ou seja, 3 mais 3 mais 3. É só você pegar o 3 vezes. Cara, os múltiplos de 3, na verdade, eles são os números da tabuada de 3, né? 3, 6, 9, 12, 15, sempre somando 3. Só que todos esses números, como é a tabuada de 3, você pode escrever assim, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e assim por diante. O fato de um número ser 3 vezes alguma coisa significa que esse cara é um múltiplo de 3. Então, por exemplo, por que o 30 é múltiplo de 3? Porque ele é 3 vezes 10. O fato de ele ter o 3 multiplicado por algum outro número significa que esse número é um múltiplo de 3. Tranquilo? Mas é óbvio que isso não é só pro 3, né? Por exemplo, o número 28, ele é 4 vezes 7. 28, ele é um múltiplo de 4, porque ele é 4 vezes 7. O fato dele ter o 4 ali significa que ele é um múltiplo de 4. Ele é o 4 7 vezes, tranquilo? Ao mesmo tempo, ele também é múltiplo de 7,
porque ele é 7 vezes 4. O fato dele ter o 7 ali significa que ele é um múltiplo de 7. Já o 7, 4 vezes. 7 mais 7 mais 7 mais 7. 7 vezes 4 ou 4 vezes 7, a ordem não importa. Tranquilo? E isso é justamente o que a gente fala que é a fatoração. A fatoração nada mais é do que você escrever um número como um produto de vários outros númerozinhos menores. A multiplicação de vários outros números. Igual eu falei antes contigo, o 28 é 4 vezes 7. Então você pode fatorar o 28 como 4 vezes 7. Aí o que a gente chama de fatoração em primos? É a gente fatorar esses números de forma que todos esses númerozinhos que vão ser multiplicados, todos eles sejam números primos. Aí do exemplo do 28 também. A gente falou que o 28 é 4 vezes 7. Só que o 4 não é um número primo, né? O 4 é 2 vezes 2. Então, na verdade, o 28 é 2 vezes 2 vezes 7. Aí tá resolvido, porque o 2 é primo e o 7 também. Beleza. E a ideia é simplesmente a gente fazer isso com números maiores. Nem sempre vai ser tão fácil. Isso, inclusive, é um grande problema aí da matemática, com números muito grandes. Mas quando aplicar ao vestibular, normalmente ou a gente tem métodos que facilitem isso, ou então, com a experiência mesmo, a gente já consegue fazer. Por exemplo, 144, a gente já sabe que é 2 ao quadrado. O 1024 é 2 elevado a 10. São coisas que, normalmente, de tanto que elas caem nos vestibulares, nas provas, a gente já decora. Se você não decorou, não tem problema. Isso aí vem com o tempo, tá? Não é assim também, que você vai saber tudo do dia pro outro. Isso aí é normal. Mas por que a fatoração é importante? A fatoração ela vai ajudar a gente a fazer várias coisas. Primeiro que ela pode facilitar várias contas, ela vai facilitar várias contas de multiplicação, divisão, vai permitir, ela é essencial para a gente fazer MMC e MDC, e também tem uma paradinha que pode ser muito útil quando a gente for fazer soma de frações, também vai ajudar bastante. Então vamos fazer essa fatoração na prática pra gente ver como funciona, tá? Então, galera, o primeiro número pra gente fatorar é o 192. Como é que vai funcionar isso? A gente vai colocar uma reta e do lado esquerdo vai ficar um número que a gente está dividindo, do lado direito vai ficar por quanto a gente está dividindo os números. Então, no caso, 192 é um número par, a gente pode dividir o 192 por 2. E 192 dividido por 2 dá 81, tranquilo? Então eu vou colocar 81 na esquerda ali embaixo do 192. O 81, ele é 9 vezes 9, que é o que a gente chama de quadrado perfeito, né? Quando são dois números iguais que multiplicados dão outro número. No caso, o 81 é 9 vezes 9, ou 9 ao quadrado, né? Se 2 em cima é quantas vezes a gente está multiplicando esses dois números. No caso, são 2, então fica 9 vezes 9, e isso dá 81. Só que se a gente pode dividir por 9, a gente também pode dividir por 3, né? Então vamos lá, 81 dividido por 3 vai dar 27. E 27 dividido por 3 dá 9. O 9 eu também posso dividir por 3, então 9 sobre 3 dá 3. E o 3 só pode ser divisível por 3, né? Então 3 dividido por 3 dá 1. Então o número 192 nada mais é do que a multiplicação de todos esses números que estão na direita. No caso, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou, como a gente está multiplicando o 3 4 vezes, a gente pode dizer que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado à quarta. Então esse número a gente pode escrever como sendo 2 vezes 3 elevado à quarta, que é como normalmente a gente escreve. E isso dá 192 também, tá? Nesse caso a gente diz que o 192 está fatorado, no caso os fatores são números primos, porque tanto o 2 quanto o 3 são números primos. Então essa é a forma mais fatorada do número 192, que todos os números são primos. Agora vamos fatorar o 1024. 1024 é um número par, né? Então eu posso dividir por 2. 1024 por 2 dá 512. E aí 512 também é um número par, então eu posso dividir por 2. 512 dividido por 2, isso vai dar 256. 256 também é um número par, então eu vou dividir por 2. 256 por 2, 128. Dividir por 2, isso vai dar 64. 64 por 2 dá 32. 32 por 2, 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então a gente pode escrever o 1024 como sendo a multiplicação do 2 10 vezes. Ou como a gente costuma escrever, 1024 2 elevado a 10. Aí deixa eu só fazer uma observação que é interessante, tá? Todos esses números, 16, 32, 64, são números que a gente chama de potência de 2, porque todos esses números são 2 elevado a alguma coisa. Por exemplo, o 32 é 2 elevado à quinta, que é a multiplicação do 2 5 vezes. O 64 é 2 elevado à sexta, que é a multiplicação do 2 6 vezes, e assim por diante, até o 1024, que é no caso até onde a gente foi, né? A gente começou do 1024, que é 2 elevado a 10. Então todos esses números são os números que a gente chama de potência de 2 e são os números que normalmente mais caem em concurso, tá? Então é bom ficar ligado nesses caras. Só que, cara, tem uns números que eles não são tão tranquilos assim
de você ver qual é a divisão certa. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. O 242, como é que a gente faria para fatorar o 242? Pensa comigo. Se é um número par, então eu posso dividir por 2. Então 242 dividido por 2, isso vai dar 121. E o 121 é divisível por quanto? Esse é o tipo de número que só tem duas alternativas. Ou tu já tem uma certa vivência de concurso e você já sabe por quanto você vai dividir esse cara, ou você não faz a menor ideia e você vai demorar um tempinho para saber quem é. O 121, ele também é um quadrado perfeito, tá? Ele é 11 vezes 11, ou 11 ao quadrado dá 121. Então, na verdade, o 121, ele pode ser divisível por 11. E 121 dividido por 11 dá 11. Como 11 é um número primo, 11 só pode ser dividido por 11, então 11 sobre 11 dá 1. Então o 232 a gente pode escrever como sendo 2 vezes 11 vezes 11, ou se a gente quiser, 2 vezes 11 elevado ao quadrado. Tranquilo? Aí o que acontece? Tem alguns números que são meio complicados da gente ver por quanto que ele é divisível. Se for número par, não, né? Porque se for número par, automaticamente ele é divisível por 2. Mas tem umas coisinhas que a gente chama de regra de divisibilidade, que é para saber se um número ele é divisível por 3, se ele é divisível por 4, se ele é divisível por 5. E aí eu queria comentar um pouco sobre isso agora. Bom, a regra de divisibilidade do 2. Esse é o mais tranquilo de todos. Se um número é par, ele é automaticamente divisível por 2. E lembra, ser divisível significa que quando você pega esse número que é par, divide por 2, isso vai dar um resultado inteiro, ou sem vírgula. Tranquilo? Então qualquer número par, ele é divisível por 2. Ponto. Para ser divisível por 3, para um número ser divisível por 3, basta que a soma dos algarismos seja um número múltiplo de 3. Vou te explicar isso de uma maneira prática. Como é que eu sei que o número 741 ele pode ser divisível por 3? Ou um múltiplo de 3, né? Quando eu pego o 741 e somo os algarismos, que é 7 mais 4 mais 1, isso vai dar 12. E 12 é um múltiplo de 3, porque 12 é 3 vezes 4. Então aí automaticamente eu sei que 741 é divisível por 3. E para dar esse exemplo para vocês, eu só peguei um número mesmo cuja soma dos algarismos dá um múltiplo de 3, no caso 12. Eu nem sei quanto dá 741 dividido por 3. A gente pode dividir na calculadora para ver, calma aí. 741 dividido por 3. Ah lá, ó. 741 dividido por 3 vai dar 247. Falei? Então vamos pegar um outro exemplo qualquer, sei lá. 621 também é um múltiplo de 3. Porque quando eu somo 6 com 2 com 1, isso vai dar 9. E 9 também é um múltiplo de 3. Aí se você quiser, você pega na calculadora aí, porque eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu confio na matemática. 621 dividido por 3 vai dar um número inteiro, tá? Regra de divisibilidade por 3. Quando a soma dos algarismos de um número dá um outro número que é múltiplo de 3. Regra de divisibilidade por 4. Tem que ter um cuidado aí, porque não é todo número que é par que é divisível por 4. Por exemplo, 10. Quando você divide 10 por 4, isso vai dar 2,5, que não é um resultado inteiro. 10 não é divisível por 4. A regra de divisibilidade por 4 é o seguinte. Qualquer número terminado com 2 zeros é automaticamente divisível por 4. Além disso, se os dois últimos algarismos de um número for divisível por 4, então o número inteiro é divisível por 4. Vamos pegar um exemplo. O número 3.924. Galera, esse número ele com certeza é divisível por 4, porque os últimos dois algarismos são 2 e 4. E 24 é um número divisível por 4. 24 dividido por 4 dá 6. Então, quando a gente faz a divisão 3.924 dividido por 4, isso vai dar um número inteiro. Eu te mostro para depois tu não falar que eu tô mentindo. Olha lá, ó. 3.924 dividido por 4 dá 981, beleza? Agora vamos pegar um número par, que não é múltiplo de 4. Galera, o 10.542. O 10.542 ele não é divisível por 4 pelo mesmo motivo. Os últimos algarismos são 4 e 2, né? 42, quando dividido por 4, não vai dar um número inteiro. Se 42 não é divisível por 4, então 10.542 também não é. E 10.542 dividido por 4, isso vai dar 2.635,5. E por isso, não é um número divisível por 4. Tranquilo? Agora, a regra de divisibilidade por 5. Se o número termina em 0, se o número termina em 5, ele obrigatoriamente é divisível por 5. Eu não vou perder muito tempo com ele, porque eu acho que ele é um tanto quanto tranquilo, né? Até porque toda vez que o número termina em 0, significa que você juntou os 5 em quantidades pares. 5 2 vezes, 5 4 vezes, 5 6 vezes, esses números sempre terminam em 0. E toda vez que você junta uma quantidade ímpar de números 5, ele sempre vai terminar em 5. O 5 uma vez, o 5 3 vezes, o 5 5 vezes, que na verdade é 1, 15, 25. Então, na verdade, esses números sempre vão terminar em 5.
Tranquilo? A regra de divisibilidade por 6, na verdade, é um pouco emprestada de outros dois números, porque pensa bem. O 6, ele é 2 vezes 3. Então, qualquer número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. Então é isso. Para ser divisível por 6, ele tem que ser par, que ele é divisível por 2. E além dele ser par, ele tem que ter a soma dos algarismos dando um número múltiplo de 3, porque ele também é múltiplo de 3. E aí, se essas duas coisas acontecerem, ele é divisível tanto por 2 quanto por 3. Necessariamente, então, ele é divisível por 6. E aí também não vou perder muito tempo com ele não, porque, na verdade, quando você está fatorando, quando você vê que o número é par, você divide por 2. E aí depois, quando tu vê a soma dos algarismos, tu vê que dá um múltiplo de 3, tu divide por 3. Tu nem pensa muito se ele é divisível por 6 ou não. Se você viu que ele é divisível por 2 e depois por 3, então ele é por 6 também. A regra de divisibilidade por 7, eu não ia comentar não, porque normalmente a gente não usa. Mas teve um caso muito curioso essa parada, que é essa reportagem que tá aqui, que é uma criança de 12 anos, uma criança nigeriana de 12 anos, que descobriu há pouco tempo uma nova regra de divisibilidade por 7. Mas eu vou deixar aqui embaixo pra você dar uma olhada. Essa reportagem tem qual o processo pra você descobrir e tal, se achar interessante. Aí eu acho maneiro, né, a gente comentar essas paradas, porque são bagulho que não é todo dia que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Aí, continuando. A regra de divisibilidade por 8 eu também não vou fazer, porque na verdade 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, o que vai acontecer quando você for faturação, você vai dividir por 2, aí depois você vai dividir por 2, depois você vai dividir por 2 de novo. E isso nada mais é do que um número divisível por 8, tranquilo? A regra de divisibilidade por 9 é quase igual à regra de divisibilidade 3. Para um número ser divisível por 9, basta que a soma dos algarismos desse número seja um número múltiplo de 9. Igualzinho acontecia com 3, só que agora está acontecendo com 9. Só que o processo é o mesmo, tranquilo? E para fechar, a regra de divisibilidade por 10, qualquer número que termine em 0 é um número automaticamente divisível por 10. Aí vou refazer uma recomendação para o vídeo de hoje para todos os outros vídeos que se seguem. Galera, tira a print dessas coisas que eu coloco na tela, porque isso é definição, tá? Toda vez que você quiser consultar essa parada, você não precisa voltar no vídeo pra ver. Então tira um printzinho, talvez guarde em algum lugar, no Drive, alguma parada, pra você ter registrado esses conceitos. E só pra gente fechar, eu queria fechar com uma dica que, na verdade, em algum momento a gente vai precisar. Então tem alguns números que são muito importantes a gente saber, tanto na hora da gente fatorar, quanto na hora da gente fazer as continhas. Por exemplo, as potências de 2. 64, 32, 16, 512. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui do lado alguns números que são muito importantes a gente decorar. Você não precisa ficar maluco, ficar decorando, olhando aquela fórmula igual a gente fazia com a tabuada quando a gente era menor, porque a gente decora à medida que a gente vai trabalhando esses números, estão fazendo questões, essas coisas. Então não precisa ficar maluco, mas é importante ter esses dados. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela do lado aqui para vocês darem uma olhada, e aí eu vou ficar esperando até você dar print. Tirou print? Foi? Bom, então é isso aí, galera. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Comenta aí se tu prefere esse cenário, se prefere o outro, é que o outro é mais dark. Ah, falou assim, quero que grave só aí agora, gostei mais do outro. Tranquilo, sem problema. Comenta aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui embaixo. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo. Não gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo. Se você caiu de paraquedas, se inscreve, envia pra geral. Aquelas paradinhas que você já conhece. Até mais, amigas, amigos e amigues. Beijinhos.